Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O comentário de sábado, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas para todos, né? Peço a cura de todos, né? Peço para aqueles que estão passando necessidade, superem suas necessidades o mais rápido possível, com êxitos e prosperidade nas suas vidas. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, o filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou falar de 3 itens, né? O primeiro item, que nós somos sempre convidados, né? Nós somos sempre convidados para adentrarmos na caminhada do bem. Geralmente recusamos, né, porque ainda estamos presos aos desejos mundanos do materialismo. O outro item é que Jesus envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Um exemplo é o espírito Paulo de Tarso, né? Ele veio na última encarnação com o Martinho Lutero, né? Outro item é que o André Luiz fala que na eutanásia o espírito fica preso ao corpo, o corpo morre, né? E a eutanásia mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. Quem não possa comprar, entra na internet que tem vídeos, né, falando sobre o livro. Então vamos estudar. Então o comentário de hoje é sobre a casa do Pai. Na casa do Pai tem várias moradas, né? Então nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, né, no capítulo 3, na casa do meu pai tem muitas moradas, né? Há muitas moradas. Então vamos entender um pouco isso. Deus, ele cria, como é que ele cria o espírito? Ele cria, né, uma energia, né? Dessa energia sai o princípio quântico, né? Uma inteligência quântica, e aí vai sair o que? O espírito individualizado. Esse espírito individualizado, ele vai passar pelos reinos para evoluir. Então ele passa no reino de átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, hominal, que é o reino dos humanos, e angelical, né? Ele vai passando por essas etapas todas. Para ele passar, ele não pode, por isso que Jesus coloca, né, na casa do Pai tem várias moradas, porque ele não pode ficar junto no reino angelical, assim que ele sai, né, que ele é formado, ele não pode ficar, né? Então ele vai passando nesses reinos para quê? Para evoluir, né? Então você tem o reino ele vai passando por esses reinos, né, para ele evoluir, óbvio, né? Então cada plano espiritual, cada colônia espiritual, cada planeta é um grau evolutivo para os espíritos evoluírem, né? Então a gente tem aqui, só para a gente ter uma ideia, no sistema solar
nós temos Júpiter, é o planeta mais evoluído de todos. Nós temos Saturno, né? Vem depois nós temos Marte, e depois nós temos o planeta Terra, né? Só que a gente tem que entender que cada planeta ele vai o mesmo ciclo. O que acontece? A evolução dos planetas, né? Para a gente ter mais entendimento sobre isso. De 700 mil anos, os planetas ele ficam evoluindo. Então ele passa por 5 ciclos. O ciclo primitivo, o planeta Terra já foi. Perdoe. O ciclo de prova e expiação, planeta O ciclo de regeneração, planeta Terra adentrará em 2057. Ele passará 7 mil anos, né, no ciclo de regeneração. Aí depois ele passa por 4 ciclos, que é o ciclo feliz ou ditoso, né? No ciclo feliz ou ditoso, ele só vive de amor, né, e felicidade. E aí, né, eles se alimentam também ainda de vegetal e ar, né? Então eu acredito que aí depois passa para o quinto ciclo, que é o ciclo dos celeste ou divino. Nesse ciclo se vive mais de amor e felicidade que no ciclo feliz ou ditoso, né? E aí, quando eles terminam esses 7 mil anos, o que vai acontecer com ele? Eles vão Deus escolhe quem vai ser anjo. Então, ele passa pelo menos 5 ciclos depois que ele sai do reino animal, né? Ele vai passar por esses 5 ciclos, né? Porque o planeta ele evolui e o espírito também evolui também, né? Então aí necessita. Então os espíritos evoluídos, né? Quer ver? Qual o pensamento de Júpiter? O pensamento de Júpiter, ele é não pecar, né? Não fazer pecado. Então todos lá têm o mesmo pensamento, mas vão ter gostos diferentes. Pensamento é uma coisa. Então ali eles não pecam, né? Então o que acontece com eles? Lá eles ainda se alimentam de legumes e de ar. Eles são felizes ou ditosos, né? Tá no ciclo feliz ou ditoso. Então lá eles vivem, se a gente faz a comparação do tempo deles para o nosso, 5 séculos, 500 anos, né? Então eles vivem dessa forma. Aí, mas existe uma hierarquia dentro deles, hierarquia dos espíritos mais evoluídos, que estão ainda com o mesmo pensamento. Um exemplo, vou pegar assim. Então deve ter um espírito, estão no mesmo pensamento. Então, ninguém ali peca, não comete pecado. Então vai ter como eles ali ainda têm a regra que pode comer vegetais e se alimenta pela respiração, vai ter espírito ali que não vai comer, que não vai se alimentar de vegetais, vai se alimentar de ar, um exemplo, né? Esses espíritos que se alimentam só de ar, ele está mais evoluído, só como exemplo, ele está mais evoluído daquele que se alimentam de legumes e de ar, né? Então aí vai ter outros exemplos, né? Que eles vão se diferenciar, mas não se diferencia do pensamento, tá? Essa é a regra. O pensamento ali é não pecar, então nenhum deles ali pecam. E aqueles que estão mais adiantados ficam mais no planeta. Aqueles que estão menos adiantados, mas estão muito evoluídos, ele vem ajudar no nosso planeta, ou nos planetas mais atrasados. Então, São Luís é um deles, Mozart é um deles, né?
o espírito. Então, eles são são esses espíritos que vêm nos ajudar, né, no processo evolutivo, né? Então, e lá os animais que trabalham, né, eles não fazem nenhum trabalho. Então os animais trabalham lá, né? E a vida infantil, como eles têm uma vida muito longa, a vida infantil é curta, porque eles são muito evoluídos, né? Então você não precisa ter uma vida infantil longa, né? Então acho que vai lá, eu acho que no máximo chega uns 2 anos, né? A vida infantil, né? E outro detalhe também, uma criança lá de 6 meses consegue se comunicar para ver o processo evolutivo, ao mesmo tempo com todo o sistema planetário, né? O sistema solar, né? Então assim, eles são muito evoluídos, né? E aí essa é essa diferença, vai caindo para Marte, Saturno, né? Vai caindo essa diferença até chegar no planeta Terra, né? Porque nós vivemos aqui de prova e expiação, né? Não entramos ainda na regeneração. O que acontece aqui? Até aqui dentro do planeta também você vai ter pessoas morando numa favela, pessoas não morando em favela, pessoas morando em mansão, pessoas morando em casa bastante humilde. Então você vai ter essas diferenças também, né? Mas o pensamento aqui é mediano. Todo ser humano, ele é um ser mediano. Agora, o que vai diferenciar, né? Como a gente faz a colocação lá em Júpiter, o pensamento deles qual é? Não pecar. Então ninguém peca. E aqui é o pensamento mediano. Só que esse pensamento mediano também vai ter uma comparação com o Júpiter também. Pensamento mediano, que ele vai para cima ou para baixo. Aquele para cima são os mais evoluídos. Vamos pegar Chico Xavier, Divaldo e outros por aí, né? Ivone do Amaral, tal, né? Seu Antônio também, da Sociedade Espírita Ramatista. Então, outros espíritos que com essa parte mediana para cima. E aqueles para baixo, né? E quanto mais descendo, ele vai ficando mais menos evoluído moralmente, né? Então é isso. O pensamento aqui de todos os seres humanos é um ser mediano, né? E aí vai depender de cada um, né? Então nós vamos ter colônias, né? Para determinados espíritos, né? Planos também, então, e os planetas também, né? Então e aí vamos ter o planeta dos animais também, né? Quando eles vão trabalhar para se desenvolver para entrar no ciclo luminal. E em Júpiter também, comparada a inteligência deles, né, com a nossa, o animal do macaco lá, eles têm macaco também. Mas só que os animais lá, se eu não me engano, parecem mais evoluídos do que a gente, né? É nesse contexto que vai ter esses animais lá. Então, quanto mais o planeta ele é mais evoluído, tudo ali. E outra coisa, o clima lá também não é denso igual aqui, né? O clima lá é bem suave, né, para eles. E outro detalhe, né, entre eles lá é o trabalho, né? Então quem trabalha lá no pesado são os animais, né? E assim, eu acho que aqui no planeta Terra, no planeta de regeneração, quem vai começar a trabalhar pra gente são os robôs, eu acho, né? Essa é uma opinião minha. Eu acredito que os animais não vão fazer esse trabalho grosseiro, sim, os robôs que vão trabalhar, né? Então, não vai ter mais pedreiro, então vai ser tudo através de robô, né? Que vai fazer tudo isso. Isso é que eu imagino, né? Com o tempo também, o clima ele vai ficando mais
não tão grosseiro como era agora, né? Então, até isso, a natureza ela vai evoluindo também, né? Porque o ser humano vai evoluir, né? Queira ou não queira, né? Vai ter que evolução, vai ter que evoluir. Então é isso aí. Então era essa informação que eu queria passar sobre a casa do Pai. No próximo comentário de sábado, eu vou falar sobre a cegueira do orgulho. Quando Jesus ele fala, que um profeta fala, né? Aquele que é cego, aquele que enxerga mais é cego, né? Não quer enxergar, aquele que ouve, mas não quer ouvir. Nós temos aí a cegueira do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Então a pessoa não quer, uma pessoa que sabe que não pode se alimentar de um tal alimento, ele vai querer se alimentar sabendo que aquilo faz mal para ele. A cegueira do orgulho dela, né? Aquela pessoa que sabe que as leis de Deus não não pode fazer aquilo, então ele vai lá e faz tudo errado, né? Então ele está na cegueira, Então quando Jesus fala que o cego enxerga mais do que ele, porque ele não consegue enxergar o que aquela pessoa está fazendo de errado, né? Então é nesse contexto que eu vou falar sobre a cegueira do orgulho. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã, ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.